Várias ações do setor de construção civil já valorizaram mais de 100% nesse ano, já dobraram de valor e muita gente anda me perguntando: Vinícius, ainda vale a pena investir em construtoras, nessas empresas? Será que ainda tem potencial de rentabilidade? Ou a rentabilidade já veio porque as ações estão valorizando absurdamente? Essa e várias outras perguntas eu vou responder nesse nosso vídeo de hoje, que é a consultoria gratuita número 142. Para você que não sabe, toda semana eu faço justamente um vídeo para esse quadro onde eu respondo diversas perguntas que eu recebo lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, provavelmente o meu Instagram está aqui, o @ do Instagram. Me siga no Instagram para que você possa mandar essas perguntas e eu responda essas perguntas mais profundamente nesse vídeo aqui, tá bom? E se você já sabe da qualidade dos vídeos desse quadro da consultoria gratuita, o que eu peço para você agora? Antes mesmo de eu começar a explicar todos os detalhes, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, porque isso ajuda o próprio YouTube a entregar esse vídeo organicamente para mais pessoas, assim a gente consegue ajudar mais gente. Mas vamos lá, primeira pergunta de hoje, a pergunta vem do Silvio. Ainda vale a pena investir em ações de construção civil? Vamos lá, vamos aprofundar exatamente nisso aqui agora. Eu vou aprofundar para você, primeiro explicando a dinâmica dessas empresas de construção civil, que é uma polêmica, tá? E depois eu explicar para você a dinâmica, eu vou comprovar o que aconteceu nos últimos ciclos de queda da nossa taxa Selic. Mas vamos lá, o setor de construção civil, algumas pessoas não investem, por exemplo, o próprio Luiz Barsi diz que ele não investe no setor de construção civil, entretanto você tem outras pessoas que gostam muito desse setor, principalmente no exterior, enriqueceram por meio do mercado imobiliário. Então, é um mercado mais polêmico, tá? O que eu gosto de fazer sempre que eu vejo uma polêmica, assim, eu gosto de me aprofundar e entender como que realmente funcionam as coisas. E a partir desse entendimento mais profundo, eu consigo tirar como conclusão que o setor de construção civil é um setor tático e não um setor estratégico. Como assim? Estratégia, na minha visão, é o quê? É algo que você vai usar sempre, é um norte, é um caminho a se seguir. Dentro desse caminho existem algumas táticas que você pode usar em alguns momentos, outras táticas em outros momentos, então vou citar algumas aqui para você. Por exemplo, quando você vê taxa de juros subindo num país, o que está acontecendo? Está encarecendo o custo dos empréstimos, dos financiamentos de todo mundo. Então, quando a gente olha, poxa, o mercado imobiliário, que basicamente ele vive, ele respira por meio de financiamentos imobiliários, a maioria das compras de imóveis no Brasil são via financiamento, será que no momento de alta na taxa de juros eu vou querer me expor a essas empresas construtoras? Claramente não, porque elas vão reduzir o volume de vendas, reduzir o lucro, algumas vão dar prejuízo, depende até de como você analisar a construtora em si. Onde que você vai investir em períodos de alta na taxa de juros? Em empresas mais fortes, marcas mais consolidadas, em marcas que conseguem passar, fazer esse repasse da inflação que deve estar alto, por isso que a taxa de juros está subindo, repasse de preços para o consumidor. Então você tem táticas no meio do caminho, você tem uma estratégia norte, uma estratégia mãe, a nossa aqui é o método investidor sempre em alta, e as táticas você vai mudando no meio do caminho a depender das condições de mercado daquele momento. E o mercado imobiliário como um todo, principalmente as construtoras, é um mercado muito cíclico. Você tem setores anticíclicos, tem setores que não são cíclicos e tem setores que são cíclicos. O mais cíclico de todos eles é justamente o mercado de construção civil. Justamente pelo ponto que eu destaquei para você. Vendas de imóveis no Brasil são via financiamento imobiliário em sua maioria. Então, quando que eu vou querer investir nesse setor? Justamente quando a nossa taxa de juros está elevada e existe uma expectativa de que ela vai cair em algum dado momento. Poxa, Vinícius, mas então eu preciso... Como é que eu vou saber, né, que a taxa de juros parou de subir? Você não precisa saber, mas você consegue discernir claramente. Por exemplo, olha o último ciclo que a gente teve de alta na taxa de juros. Saiu de 2 e subiu praticamente de forma ininterrupta até 13,75. Você consegue ver que a taxa de juros está 7 vezes maior quase. Então, é um momento para iniciar exposição nesse setor e aí você pode ir aumentando com o passar do tempo também, sem problema nenhum. Mas o fato é que você deve investir, caso queira, né, nesse setor cíclico quando a taxa de juros está elevada e depois que a taxa de juros já cair, isso vai depender de uma análise de mercado, você vai decidir vender essas ações que valorizam assustadoramente em todos os ciclos de queda na taxa Selic. Tá? E agora, entendendo a dinâmica desse setor, que faz sentido você investir nesse momento, não faz sentido você investir nesse setor quando a taxa Selic está baixa, porque se está baixa, daqui a pouco vai vir mais inflação, daqui a pouco vai vir uma alta na taxa de juros de novo e aí você pode se dar mal. Entendendo que neste momento a gente recém iniciou a queda na taxa Selic, as ações, algumas ações desse setor já estão valorizando mais de 100%.
Será que ainda vale a pena investir nesse negócio? Será que não vale? Vamos olhar para o passado, porque o futuro não repete o passado. Mas quando a gente está lidando com um setor cíclico, a gente consegue ter uma clareza, uma visão muito completa de como as coisas acontecem, como que a dinâmica acontece. Então vamos lá. Olhando aqui na minha tela, agora você está vendo duas linhas num gráfico que mostra basicamente o que aconteceu no passado, tá? Na linha azul, você está vendo o IMOB. Vinícius, o que é o IMOB? O IMOB é o índice imobiliário. Índice imobiliário, tá? Então, basicamente, dentro desse IMOB estão ações, tá? Principalmente de construtoras. Vai pegar alguma coisinha ali de shopping center também, mas principalmente construtoras. É a maior participação no IMOB são das construtoras. De forma que, quando você tem essa linha azul indo para cima, significa que as ações desse índice estão valorizando, estão rentabilizando positivamente. Quando você tem essa linha indo para baixo, o contrário, as ações estão desvalorizando e esse gráfico aqui já contempla, tá, os dividendos distribuídos pelas empresas. Então pega tanto a variação, a valorização da ação, quanto o próprio pagamento de dividendos, tá? Na linha laranja você está vendo a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Então a gente pode ver aqui, ó, que a partir de 2016 a gente teve um grande e um longo ciclo de queda na taxa de juros, tá? E depois a gente teve uma elevação nos juros e agora a gente começou um novo ciclo de queda na taxa de juros. E o que eu quero que você perceba, né? Como que funciona a dinâmica da valorização das ações do setor imobiliário nesses momentos. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar o gráfico, para a gente ver onde estava, ou melhor, o quanto valorizou o índice imobiliário lá em 2016, começando ali, ó, pegando o vale do índice imobiliário, o menor preço das ações. Foi lá em setembro de 2015, tá? E a primeira queda na taxa Selic lá em 2016 aconteceu justamente aqui, ó. Não vai aparecer, mas dia 17 de outubro de 2016. Então esse primeiro dentinho aqui desse gráfico da taxa de juros é justamente a queda na taxa de juros, tá bom? E o que a gente consegue perceber aqui, ó? Quanto que as ações do índice imobiliário tinham valorizado até acontecer a primeira queda na taxa de juros, até um pouco de tempo depois, 2 semanas depois, que é mais ou menos o patamar onde a gente se encontra hoje. Então, até o dia 1º de novembro de 2016. As ações do setor imobiliário estavam valorizando aqui 33%, sendo que tinham atingido uma máxima de valorização média na faixa aqui dos 55% aproximadamente. Quanto que essas ações valorizaram, tá? Até o final da primeira pernada de queda na taxa Selic. Porque em 2016 a gente teve uma grande queda, depois a gente ficou estagnado ali por praticamente um ano, depois mais uma nova queda. Quanto que foi a valorização do setor, certo? Nessa primeira pernada, chegou a 86%. Na queda, no ciclo inteiro de queda nos juros, quanto que chegou? Chegou a 240% aproximadamente. 240% aproximadamente, tá? Agora vamos trazer para a situação atual, para a situação de hoje. Vamos ver aqui. Quando que foi o nosso vale, ou seja, o menor valor para as ações do índice imobiliário? Foram basicamente aqui, ó, no meio do ano passado, no meio de 2022, tá? Praticamente um ano atrás. E aí a gente ainda teve mais uma elevaçãozinha na nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic ficou estagnada por bastante tempo, depois a gente teve uma queda na taxa de juros, que é o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo nesse momento? O índice imobiliário, ele está valorizando, ele chegou ao máximo de valorização, olha só, igual ao passado, 56%, e nesse momento está valorizando 47%. Então, o que eu quero mostrar e evidenciar aqui para vocês? Onde que nós estamos? Nós estamos exatamente... Imagina que a trajetória de valorização das construtoras vai ser essa daqui, ó, vai repetir o passado, tá? Vinícius, vai repetir exatamente o passado? Não necessariamente, mas aqui você consegue ter um norte e entender como é que funciona a dinâmica, tá? Então, de todo esse ciclo de valorização, onde que nós estamos? Nós estamos recém aqui, ó. Nós estamos recém com 40 e pouquinhos por cento de rentabilidade, de um total, por exemplo, no último ciclo, que chegou aos mais de 200% de rentabilidade. Logo, quando a gente olha como funciona a dinâmica do setor, a gente consegue entender claramente que a gente está recém no começo desse ciclo de valorização. Até porque, quando a gente olha o preço das ações, é muito importante a gente olhar alguns indicadores, mas se eu for olhar, por exemplo, uma ação aqui que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Se eu for olhar aqui, por exemplo, a ação da Trisul, o preço, olha só, o preço pelo qual a ação está sendo negociada na bolsa
em comparação ao valor do seu patrimônio, está em 0,95. O que é que isso significa? Que essa empresa tem um determinado patrimônio, certo? Qual é o valor do patrimônio da Trisul? 1 bilhão 289 milhões. Só que ela está sendo negociada na bolsa por 1 bilhão 186 milhões. Então está com uma promoção na bolsa. Se eu for pegar uma outra empresa do setor de construção civil, e nada disso aqui é uma recomendação de investimento para você, tá bom? EZTEC, por exemplo. EZTEC. Ela está sendo negociada por apenas 9%, um preço 9% acima do valor do seu patrimônio. E a gente tem diversos outros casos que poderia olhar aqui. Isso é muito pouco. Por que isso é muito pouco? Porque se eu pago apenas 9% a mais do que o quanto vale o patrimônio da empresa, eu estou acreditando que a empresa só vai conseguir expandir o seu patrimônio em 9% durante todo esse ciclo de queda na taxa de juros que a gente deve ver. Só que 9% é muito pouco quando a gente olha a evolução do lucro dessas empresas em momentos de queda na taxa de juros, é uma evolução assustadora. O lucro cresce muito mais do que 9% porque as empresas passam efetivamente a passar por um volume de vendas muito maior, muito superior. E eu vou mostrar um caso aqui para você, que é justamente o primeiro caso que eu te mostrei da Trisul. Olha só o que aconteceu com o lucro da Trisul. O lucro da Trisul em 2016, lembrando que a taxa Selic caiu no final de 2016, foi 2 bilhões e meio, depois passou para 34, quase 35 milhões, depois dobrou para 71 milhões, depois foi para 140 milhões, dobrou de novo, depois foi para 170 milhões e claro, a taxa de juros começou a subir e o lucro começou a cair. Isso é totalmente normal porque a gente está tratando de um setor cíclico. Então, o que eu quero destacar para você, fazer uma análise geral, uma análise global aqui do setor de construção civil, pela minha ótica, pela minha visão. Recém estamos no primeiro momento do ciclo de valorização, que é o momento da reprecificação das ações. Todas, praticamente, não posso dizer todas, algumas não, mas a maioria das ações do setor de construção civil estavam sendo negociadas por um valor menor que o seu patrimônio. Então agora a gente teve uma grande valorização com uma espécie de reprecificação, mas ainda existem empresas que estão valendo menos do que o patrimônio. Estão com preço menor do que quanto vale o seu patrimônio na bolsa e estão dando lucro, estão com um patamar saudável. A partir de agora, os lucros vão começar a subir. Com os lucros subindo, o que vai acontecer? O preço da ação acompanha o lucro da empresa. Olha só o que aconteceu com a própria ação da Trisul. O quanto as ações da Trisul valorizaram no ciclo de queda, da nossa taxa Selic. Dá só uma olhada aqui na minha tela. Chegou uma valorização aqui, ó, de mais de 1.500%. Se eu for pegar EZTEC, outra ali que eu te mostrei, vamos ver o quanto ela valorizou? Valorizou um pouco menos, ó. Valorizou 600%. Entretanto, o que a gente está vendo? Índice imobiliário como um todo está valorizando cerca de 50% e algumas ações estão valorizando cerca de 100%. Isso é só o começo, porque efetivamente a partir do ano que vem que o lucro dessas empresas vai começar a melhorar e aí elas vão sim ter um preço equivalente a 2 vezes seu patrimônio, 3 vezes, 4 vezes seu patrimônio e assim por diante, e aí que vai estar o momento de saída. Mas por enquanto elas continuam muito baratas, com grande potencial de aumento do lucro, certo? E não vejo por que esse temor de que não vale mais a pena investir ou possivelmente não vale mais a pena investir. Isso, cuidado, tá? A base disso geralmente é um comportamento muito errado, que muita gente que está começando na bolsa tem, que é olhar o quanto rendeu no passado. Poxa, já subiu 100%, não vai subir mais, não. Eu vou comprar o que está caindo aqui, tá? Só porque está caindo, eu não olho os indicadores, eu olho só o preço. Vou comprar o que está caindo aqui, só porque está caindo, vou comprar mineradoras, né? Porque elas estão desvalorizando. E aí a China está explodindo, já fiz um vídeo sobre isso, publiquei nessa última semana. A China está explodindo, cada vez aprofundando mais a crise, vai demandar menos minério, o mercado imobiliário está um caos, e aí você vai comprar justamente aquilo que talvez não faça muito sentido para o momento. Tá? Então, cuidado, foque nos indicadores, foque em entender a dinâmica das empresas, dos setores e não simplesmente olhar o que aconteceu com o preço. Ah, o preço subiu, o preço caiu. Não, foca nos indicadores que não tem erro. Se você ficar olhando para o preço, você pode cair numa ilusão de ótica como essa de ficar pensando que talvez não valha mais a pena investir no setor de construção civil. Próxima pergunta da Mariane, também sobre investimentos do Brasil e depois eu vou responder algumas perguntas sobre investimentos no exterior. Mas vamos lá. Por que o senhor disse que atualmente ações estão boas para investir a curto prazo? Vamos lá, fiz uns stories, fiz alguns vídeos nos últimos dias, nas últimas semanas, falando sobre essa questão da gente dissociar
o potencial de rentabilidade das ações no curto prazo do potencial a médio e longo prazo. E vamos esclarecer esse ponto aqui, tá? Olha só, na minha tela você está vendo o indicador PL do índice Bovespa, tá? Que basicamente é um indicador que compara o preço pelo qual as ações estão sendo negociadas na bolsa, em média, com o lucro das empresas, tá? Então, basicamente, quanto maior esse PL, significa que as ações estão mais caras em relação ao lucro que elas estão gerando. Quanto menor esse PL, significa que os preços estão mais baixos. Os preços das ações estão mais baixos em relação aos lucros que as empresas estão gerando. E quando a gente olha um patamar aqui do novo milênio, né? Se a gente pegar de 2001 para frente, a gente vai ver que hoje a gente está num dos menores patamares da história. O patamar de preço igual ao que a gente está hoje, a gente só encontrou ali em 2008, no ápice da crise, e ali em 2002, 2003, tá? Aqui as ações elas dobraram em pouco tempo e aqui as ações durante um ciclo positivo, um boom das commodities, elas valorizaram cerca de 600%, tá? E basicamente a gente consegue perceber por meio desse gráfico que sim, as ações no Brasil estão muito baratas. Tanto que a gente encontra várias empresas de grande porte, tá? Ou de um porte talvez não tão grande, mas muito previsíveis, que estão com o preço menor que o quanto vale o seu patrimônio. Vou colocar um caso aqui como exemplo de Banco do Brasil, que eu comento há muitos anos sobre Banco do Brasil. Continua com preço menor que o patrimônio. Banrisul continua com preço menor que o patrimônio. Banco ABC continua com preço menor que o patrimônio. Sanepar continua com preço menor que o patrimônio. Então, a gente ainda tem ações extremamente baratas, que as empresas não precisam melhorar o seu lucro em absolutamente nada para que as empresas tenham que se valorizar, simplesmente para existir um processo de reprecificação. Existia um temor tão grande com a economia do Brasil, com o futuro da economia do Brasil, com a taxa de juros muito elevada e tudo mais, que estava todo mundo saindo vendendo ações, o que distorceu esses indicadores de forma positiva, para baixo. Então tornou as ações muito baratas. Agora a gente precisa ter uma valorização simplesmente para voltar a ter um preço razoável. Vou pegar um caso como o Sanepar aqui para mostrar para vocês, tá? Sanepar, por exemplo, é uma empresa que, se a gente olhar o PVP dela hoje, ou seja, o preço dela em comparação a quanto vale o seu patrimônio, a gente vai notar o seguinte. Deixa eu mostrar para você. A gente vai notar que ela está com um PVP de 0,69, ou seja, está com 31% de desconto na bolsa. Ela tem um patrimônio de X, está sendo negociado na bolsa por 31% a menos. Se eu quiser pegar o dado mais específico, o patrimônio dela é de 9,1 bilhão e está sendo negociada na bolsa por 6,6 bilhão. Isso aqui não é uma recomendação para você, embora eu possa falar claramente que eu tenho ações da Sanepar. Veja a dinâmica do lucro da Sanepar no longo prazo. Um lucro crescente, que uma vez na história reduziu o lucro. Uma vez na história reduziu o lucro em relação ao ano anterior, que foi aqui em 2020, por motivos óbvios, semana do álcool gel mais crise hídrica, e depois isso se repetiu em 2022, embora tenha sido praticamente nula essa diferença aqui. E isso aconteceu por quê? Por conta da multiplicação por quase 7 vezes na taxa de juros, o que fez a empresa gastar mais com as dívidas e basicamente isso impacta no lucro da empresa. Olha o lucro de 2023, a gente só tem do primeiro semestre aqui. Imagina como é que não vai ser esse lucro nesse ano. Então, você percebe claramente que não há razão para não investir em ações do Brasil. Elas estão muito baratas. O que eu sempre alerto é sobre a sustentabilidade da valorização das empresas. Porque a gente passa por duas fases, isso tem que ficar muito claro para vocês. A primeira fase da valorização das ações e todo o ciclo de alta é uma fase de reprecificação. Está tudo muito barato, jogado às traças, então as pessoas saem às compras porque veem que o país não vai explodir. Então, volto a confiar no Brasil, principalmente investidor estrangeiro, que tem cerca de 50% das ações brasileiras. Então, ele vai às compras, um forte volume de compras, faz com que os preços das ações subam, valorizem. Só uma reprecificação. A empresa não precisa melhorar, a empresa não precisa crescer, receita não precisa aumentar, nada precisa mudar. É só uma percepção melhor sobre o futuro do país. Ponto. Primeira fase. Numa segunda fase, a gente tem o quê? Os preços das ações seguindo os lucros das empresas. E para você conseguir aumentar substancialmente os seus lucros, se você tem uma empresa, você precisa, em geral, crescer o faturamento e controlar o custo. Tá? Você pode enxugar um pouquinho de custo, com o mesmo faturamento ter mais lucro? Pode, mas não é nada muito substancial. Né? Para você conseguir crescer
de verdade o seu lucro, você precisa crescer o faturamento e controlar o custo. Basicamente, é essa a fórmula mágica para você conseguir aumentar o lucro. E o que eu sempre destaco para vocês? Sobre alguns indicadores que praticamente ninguém mostra para vocês, porque o assunto sobre investimentos é bastante superficial nas redes sociais, né? Querendo ou não, com o tempo a gente vai amadurecer, mas ainda é muito superficial. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente está olhando para um gráfico feito pela FGV, tá? Ali pelo IBRE. E basicamente o que eles fazem? Eles calculam qual é a capacidade produtiva máxima do Brasil, certo? Sem gerarmos anomalias econômicas, sem gerarmos distorções inflacionárias, sem gerarmos surtos inflacionários no futuro. O nome dessa capacidade produtiva máxima sem gerar anomalia no futuro se chama PIB potencial, que está representado aqui por essa linha laranja. Na linha azul escura ou preta, a gente tem o nosso PIB efetivo, que é efetivamente qual que está sendo o nosso PIB, o quanto que a gente está efetivamente criando de riqueza na economia. Qual é a grande lógica, né? Imagina que você tem 40 anos e você está lá correndo, está treinando e você chega numa frequência cardíaca de 190 batimentos por minuto. Bom, o negócio que eu aprendi é que a frequência cardíaca máxima, em geral, média, né, vai ser a sua idade, ou melhor, 220 menos a sua idade. Então, para uma pessoa de 40 anos, seria 180 batimentos por minuto. Será que essa pessoa de 40 anos, ou a média das pessoas que têm 40 anos, conseguem sustentar uma corrida a 190 batimentos por minuto? Não. Então, você pode por algum tempo, olha só que interessante, você pode por algum tempo correr a 190 batimentos por minuto. Você pode, por algum tempo, ter um PIB efetivo maior do que o potencial, dando subsídio, oferecendo mais crédito, reduzindo taxa de juros, com diversos instrumentos econômicos de estímulo ao crédito. Você consegue fazer isso. Diminuindo depósito compulsório, várias coisas técnicas que eu não vou entrar aqui. Eu só estou comentando, você não precisa entender isso, mas só estou comentando aqui artifícios legais que podem ser usados pelo governo, pelo Banco Central, para eles conseguirem estimular a economia e fazer esse PIB crescer. Só que, concorda comigo que se você opera acima da sua capacidade, uma hora vai dar problema? Se você correr a 190 batimentos por minuto e a sua frequência cardíaca máxima é 180, você concorda comigo que você vai desmaiar daqui a pouco, vai passar mal, vai acontecer alguma coisa? Por exemplo, isso que aconteceu no passado. Depois ali da crise de 2008, os governos, o governo Lula 2 e Dilma 1, o que eles fizeram? Eles foram lá e incentivaram muito a economia para fazer o país crescer a qualquer custo. O que aconteceu depois? A gente passou pela maior crise da história mundial já documentada para um país que não estava passando por uma guerra. Enquanto o mundo estava deslanchando, bombando com inflação a 0 a 1%, nós tivemos uma inflação de quase 11%. Enquanto o mundo estava com taxa de juros em 0, quanto que estava a nossa taxa de juros? 14,25% para corrigir esse problema. Então, o que acontece? Quando você opera acima da capacidade máxima da economia, você vai levar um tombo, vai ter uma recessão, que, poxa, a recessão entre 2014 e 2016 equivaleu a 2 semanas do álcool gel, a 2 acontecimentos lá de 2020. Então, você percebe o tamanho do problema que a gente tem. E o fato é que, quando a gente reduz taxa de juros, taxa Selic, como está acontecendo agora, a gente tem o que acontecendo? PIB efetivo crescendo. Só que se o PIB potencial, que já deu uma esperança de elevação agora, fruto das últimas reformas, dos últimos anos, se esse PIB potencial não crescer junto com o PIB efetivo, o que vai acontecer? A gente vai passar talvez por um cenário muito similar aqui, ó, que aconteceu até 2014. Vamos operar acima da capacidade produtiva e depois vem um surto inflacionário, depois vem o tombo. Por quê? Porque você, diminuindo a taxa de juros, está estimulando o consumo, as pessoas vão pagar menos juro pela dívida, vão financiar mais, vão fazer mais empréstimos, só que você não está aumentando a oferta de produtos na economia. E como que eu sei que não está aumentando a oferta de produtos na economia? Por conta deste dado divulgado pelo Banco Central do Brasil. Investimento direto no país, que basicamente é o ingresso, certo, de dinheiro para ser investido na economia real, ou seja, na geração de emprego, ou seja, na construção de fábricas, ou seja, no aumento da capacidade de produção do país. A gente consegue perceber claramente que desde o início de 2023, o investimento direto vem caindo no Brasil. Então, olha toda a dinâmica.
Olha toda a dinâmica. Ações estão muito baratas. Vale a pena investir sem dúvidas na minha avaliação. Por quê? Porque elas têm que valorizar mesmo que as empresas não melhorem nada. Só que até onde vai? Até onde vai essa valorização? Qual a sustentação para daqui 2, 3 anos? Se a gente já está com o nosso PIB efetivo igual ao PIB potencial, ou seja, já estamos operando na capacidade máxima da economia, isso eu mostro para você aqui, ó. Já estamos aqui, ó, operando na capacidade máxima da economia. Se o nosso PIB efetivo vai crescer por conta da queda na taxa de juros, se o PIB potencial não crescer junto, a gente vai ter um surto inflacionário mais para frente e uma nova crise. Similar, talvez um pouco menor, talvez um pouco maior que 2014 e 2016. Qual é o indicador antecedente que me mostra que vai aumentar a capacidade produtiva no país? Esse indicador aqui, ó, investimentos diretos no país. E a gente já vê que o investimento direto cada vez é menor, cada vez está entrando menos dólares, menos dinheiro estrangeiro para investimento em aumento da capacidade produtiva, geração do emprego e tudo mais. Ah, Vinícius, não tem problema porque agora vai ter o PAC. Vai ter o PAC 3. E aí o Estado vai lá e vai colocar dinheiro para aumentar a capacidade produtiva. Meus queridos, vai acontecer o mesmo que aconteceu no passado. Tá? Não vou falar em corrupção. Cada um tem a sua própria visão sobre corrupção. E é só dar uma pesquisada no Google sobre os PACs que a gente teve. O que eu vou falar aqui é o seguinte. O Estado ele não pode ser o indutor do crescimento da economia. Porque o Estado ele não gera riqueza. O que o Estado vai fazer com o PAC? Ele vai fazer dívida. E vai piorar a situação fiscal do Brasil. Piorando a situação fiscal do Brasil, isso vai fazer com que a gente tenha uma fuga de capital do Brasil. Tendo fuga de capital do Brasil, a gente chega no mesmo problema, que é uma inflação alta. Porque se você tem fuga de capital, porque agora a dívida está muito alta, você está num país emergente, o que eu posso fazer? Poxa, o juro real está esperado para os próximos 12 meses, está o mesmo no Brasil e no México. O México tem 30% a menos de dívida do que o Brasil. O Brasil está aumentando a dívida porque está lá no tal de PAC. O que eu vou fazer? Vou sair do Brasil, vou para o México. Pronto, economia mais saudável. É muito simples. E essa fuga de capital vai fazer o dólar subir. Se o dólar sobe, a inflação sobe. Você chega no mesmo problema, no mesmo sintoma, só que com causas diferentes, seguindo caminhos diferentes. Você entende? Então, existe um sério risco para a sustentação da rentabilidade das ações. Vale a pena investir. Eu tenho ações. E tenho um bom percentual em ações. Porque eu vejo que o cenário aqui no próximo 1 ano, 1 ano e meio, tá ok. Mas e daqui 2, 3 anos? Será que ainda tem sustentação? Depende de como o que vai acontecer com o investimento direto, se ele vai voltar a subir. Depende se o PIB potencial vai crescer. Depende de como que vai ser a arrecadação federal, de como que vai ser a questão tributária, de como que vai ser esse tal de IVA dual. Sabe, depende de várias coisas. Mas o que eu alerto aqui para vocês já estamos operando na capacidade máxima da economia, temos muita ociosidade na indústria, super estímulo em outros setores, de forma que na média estamos operando na capacidade máxima. Não vemos investimento direto entrando no Brasil em volume crescente, ao contrário, em volume decrescente. Então isso é um alerta, tá? Por isso que eu destaco para vocês, calma com essa euforia de as ações vão disparar, vão bombar, eu vou ficar trilionário. Não, você já tem que começar a se preparar para o próximo ciclo. A farra do 1% ao mês na renda fixa acabou, a taxa de juros vai cair igual. Não entra nessa euforia das ações, você precisa investir também em anti-ações, se preparar justamente para as quedas. O que são anti-ações, Vinícius? São mecanismos de hedge, são investimentos de proteção, onde existem mais de 4 trilhões de dólares de investidores estrangeiros. Famílias ultra ricas investem em hedge funds. Só para dar uma visão geral para você. O que são hedge funds? São justamente essas estruturas que dentro das estruturas existem investimentos com grande potencial de rentabilidade no longuíssimo prazo, como as ações, mas também tem investimentos de proteção, investimentos de hedge, que são investimentos que valorizam muito quando as ações caem. É o que eu chamo de anti-ações aqui no Brasil, só para deixar o nome um pouco mais chamativo mesmo. E quando você tem essa combinação da forma certa na medida correta, o que acontece? Você consegue ter o mesmo resultado que hedge funds têm desde a década de 70 no exterior, só que isso é muito pouco falado no Brasil. Que é o quê? Lucratividade independente das condições de mercado. Ou seja, lucratividade nas altas e nas quedas da bolsa, o que os meus alunos têm, o que eu mostro nas entrevistas que eu faço, nos resultados que eles mandam para a gente. Basicamente é isso que a gente busca trazer para o Brasil. Uma sofisticação dos investimentos, ao invés da gente ficar somente nessa superficialidade da forma como trivialmente são tratados os investimentos hoje no Brasil. Tá? Mas um grande resumo aqui.
Existe sustentação a curto prazo, a 1 ano, talvez 1 ano e meio, também não consigo dar muita precisão de rentabilidade por conta de preço, mas a tese do Brasil é uma tese de preço, não é uma tese de crescimento. Pode dar certo, a gente pode crescer muito? Pode, mas o investimento direto tem que aumentar, a capacidade produtiva tem que aumentar e não é esse o sinal que os indicadores passam para a gente hoje. Terceira pergunta de hoje, pergunta do Bruno. O que você acha do setor de telecomunicações? Vamos lá, telecomunicações basicamente é representado por uma empresa no Brasil, tá? Que é a Vivo. E vamos dar uma olhada nos resultados da Vivo, né? A gente vê que o lucro da Vivo, foi um lucro crescente, tá? Só que agora, se a gente pegar os últimos anos, tem alguns anos que tem um lucro não recorrente, que acontece uma venda de ativos, etc e tal, que dá um lucro um pouco maior, mas a gente vê que a gente está estagnado aqui, né? Se a gente for analisar nos últimos 10 anos. Então, esse setor, ele tem muito pouco potencial da forma como ele é hoje, né? Talvez com o 5G e tudo mais, aí a gente tenha um ganho aqui. Mas, até esse momento, é um setor perene, previsível, mas sem tanto potencial de crescimento. Então, classicamente, é um setor de dividendos, tá? Só que não são dividendos crescentes, você pode ver que são dividendos estagnados. Então, funciona meio que como um fundo imobiliário, onde você vai ter um rendimento mais previsível do que crescente. Ah, Vinícius, o rendimento do fundo imobiliário pode ser crescente. Claro que pode. Entenda a lógica. Aqui também pode, tá? Pelo simples efeito da inflação. Mas vai ser, as ações categoricamente, elas têm um poder maior de crescimento dos dividendos do que os fundos imobiliários. E se eu for comparar Vivo, por exemplo, com um fundo imobiliário, vai ficar mais parecido do que com uma própria ação de empresas de outros setores e tudo mais. Então, se você é um investidor de dividendos, tá? Basicamente focado em dividendos, recebimento de dividendos e tudo mais, você pode cogitar investir nas ações da Vivo, tá? Mas saiba que o dividendo não cresce tanto e talvez com o 5G as coisas mudem. Se você não é um investidor 100% focado em dividendos, talvez não faça muito sentido, isso depende de cada um. Eu, por exemplo, não tenho ações da Vivo, tá bom? Falando inclusive em dividendos, próxima pergunta aqui do Marcelo. Como aportar meus dividendos de centavos no momento? Olha só, essa é uma grande questão, né? No começo de toda a jornada, você vai receber pouquíssimos dividendos, você vai receber centavos, investir um pouquinho ali, você recebe um pouco. A grande lógica é você definir aportes mensais, definir o valor que você vai investir todo mês. E esses dividendos que hoje são de centavos, você vai somar com o aporte que você vai fazer, somando com esse aporte você vai ter um montante maior e você vai investir esse montante inteiro, esse montante global. Daqui a pouco você vai sair do campo dos centavos, vai começar a receber 4, 5, 6 reais. Daqui a pouco você vai começar a receber 40, 50, 60 reais por mês. Daqui a pouco você vai começar a receber 400, 500, 600 reais. Daqui a pouco você vai começar a receber 4 mil, 5 mil, 6 mil reais e assim por diante. Só que toda maratona de 42 quilômetros só é percorrida se você percorre o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, terceiro quilômetro, quarto quilômetro. Então, o grande jogo aqui é um jogo de consistência, é um jogo de permanência, é um jogo de resistência, o que a maioria das pessoas não tem hoje em dia. Né? A gente desiste de tudo muito fácil hoje. A gente desiste de coisas que a gente quer, a gente desiste do casamento, a gente desiste de sonhos que a gente tem, a gente desiste de tanta coisa porque é difícil, né? E a gente tem uma sociedade, isso não é um xingamento para você, tá bom? Não pense isso, por favor, Marcelo. Mas a gente tem uma sociedade hoje que é muito frágil, muito vítima, muitos problemas. O celular, nem um rei conseguia comprar 200 anos atrás. Hoje, praticamente todas as pessoas têm um celular, o que facilita muito a vida, tem uma vida muito mais confortável do que reis tinham 200 anos atrás. Mas a vida é tão difícil, é muito complicado e as pessoas desistem tão fácil, né? Então você tem que ter o mínimo no ser humano normal, decente, que é persistência, constância, foco no objetivo e pronto. Agora vamos para as perguntas sobre investimentos no exterior. Quinta pergunta, ó, Gabriela, pensando em exposição ao dólar, quais são os setores indicados? Você procura vacas leiteiras? E aproveitando a pergunta do Fer aqui, ó, nos Estados Unidos também existem setores perenes e eles funcionam como no Brasil? Vou juntar aqui a resposta para essas duas perguntas ao mesmo tempo, tá? Quando eu estou pensando em investimento no exterior, existem muito mais setores do que a gente tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, tecnologia é um setor que praticamente não
existe no Brasil, você tem acesso no exterior. Vários outros, esse aqui é um exemplo, mas vários outros segmentos você tem no exterior e não tem aqui no Brasil. Então você tem uma dinâmica muito maior. Eu não vou te dizer assim quais seriam os setores indicados, porque não existem setores indicados nem no Brasil. Depende muito de qual é o seu objetivo principal. Qual é o seu objetivo principal a investir? Multiplicação de patrimônio nesse momento ou obtenção da renda passiva nesse momento? Ah, Vinícius, todo mundo quer renda passiva, ou quase todo mundo quer uma renda passiva no futuro. Mas nesse momento, qual é o seu maior foco? Você quer tentar acelerar mais essa jornada por meio da multiplicação de patrimônio ou você quer renda passiva desde o começo? A partir daí, tá? E a partir disso você vai definir os seus setores. Como que é o seu perfil de risco? A depender do seu perfil de risco, você vai focar em setores mais perenes, menos perenes. A depender do momento econômico, você vai focar em setores mais perenes, mais cíclicos. Então, não assim, quais são os setores indicados, como se fosse uma solução mágica. Isso é uma simplificação apressada, que vai fazer você ter resultados menores, né? Então, depende da sua individualidade como investidor, Então, não existem setores indicados, tá? Agora, sobre a pergunta do Fer. Existem setores perenes e eles funcionam como no Brasil? Sim. Basicamente, quais são os setores perenes? Aqueles de utilidade pública. Utilidade pública ou lucratividade previsível, como o setor bancário, por exemplo. Né? Utilidade pública, energia elétrica, todo mundo precisa. Água e saneamento, todo mundo precisa. Telecomunicações, no mundo de hoje, todo mundo precisa. Seguros, é extremamente previsível, assim como o próprio setor bancário. Então você vai pegar esses tipos de setores que também tem lá fora. Sobre vacas leiteiras, que está na pergunta da Gabriela aqui de investimento no exterior, eu não foco não em vacas leiteiras, tá? Eu vou explicar para você o porquê. Nos Estados Unidos existe a tributação dos dividendos. E com essa tributação dos dividendos, o que acontece? A empresa ela geralmente remunera o acionista de uma outra forma, que não via dividendos, tá? Aí quem que vai pagar mais dividendos vão ser os REITs, tá? E já vou explicar a diferença entre as coisas. Mas vamos lá, como que funciona basicamente a remuneração dos acionistas americanos? Como existe uma tributação de 30% nos dividendos distribuídos pelas ações americanas, o que acontece? Em geral, as empresas pensam assim, poxa, vou distribuir aqui para os meus donos dividendo, vai ficar 30% para o governo? Ou eu posso remunerar ele de uma outra forma? Qual é essa outra forma? Essa outra forma se chama recompra e cancelamento de ações. Então imagina o seguinte, imagina que você investiu numa empresa, essa empresa tem 100 milhões de ações, tá? E você ia receber lá, sei lá, um dividendo de R$1 por ação e você tem 1 milhão de ações. Então quanto que você recebeu? R$1 milhão. Tá? Por quê? Você recebeu R$1 por ação, $1, né? Porque eu estou falando de investimento exterior. $1, você tem 1 milhão de ações, de 100 milhões de ações, o que vai acontecer? Você recebeu $1 milhão, tá? Agora, na verdade, você não recebeu $1 milhão, né? Você recebeu $700 mil, porque $300 mil ficou para o governo. Então a empresa ela pensa o seguinte, poxa, ao invés de eu distribuir dividendo e deixar 300 mil, por exemplo, para o governo, o que eu posso fazer? Eu posso recomprar as minhas ações e diminuir a quantidade de ações em circulação. Então imagina que ao invés de a empresa, olha só que interessante, ao invés de a empresa ela pegar aquele $1 milhão e distribuir para você 700 mil, 300 mil para o governo, ela pega esse $1 milhão e compra 1 milhão de ações. Recompra essas ações que estão sendo negociadas na bolsa. E depois ela cancela essas ações. A partir de agora, no momento da recompra e do cancelamento de ações, o que aconteceu? Existe um total de 99 milhões de ações e você é dono de 1 milhão de ações. Então a sua participação na empresa aumenta. Sabe por que os Estados Unidos é um país muito mais produtivo do que o Brasil, economicamente muito mais avançado? Porque ele faz exatamente isso. Ele penaliza você tirar dinheiro da economia. Para que você mantenha o dinheiro na economia, assim a economia cresce muito mais, as empresas crescem mais, existe uma prosperidade econômica muito maior. Aqui no Brasil, a gente ainda tem isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Isso faz com que todo mundo queira tirar logo das empresas o dinheiro. Principalmente as empresas que não estão sendo negociadas na bolsa, empresas menores. E você não reinveste na empresa para a empresa crescer, para você focar em pesquisa, em desenvolvimento, para melhorar seus produtos, para implementar a tecnologia. Enfim, você não reinveste na empresa, você quer tirar logo. Por quê? Por enquanto, o dividendo ele é isento de imposto. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o recado é o seguinte. Amigo, se você quiser tirar o dinheiro da economia
agora, antecipadamente, sendo que você pode reinvestir no negócio, fazer o negócio crescer, criar novas soluções, você vai ser penalizado em 30%. Então é mais barato você reinvestir na própria empresa. Se você quiser recomprar ações, aí vai entrar no caso das empresas maiores, você reinvestir na própria empresa, contratar mais gente, gerar mais prosperidade financeira para as pessoas. Entende? Você é beneficiado no exterior para manter o dinheiro dentro da economia, girando, circulando, contratando pessoas. Por isso que o desemprego é mais baixo. Aqui no Brasil, você é estimulado a tirar dinheiro da empresa, a não investir na economia, a não contratar gente. Por quê? Os custos trabalhistas são extremamente elevados, o que é diferente. No exterior, os custos trabalhistas, a flexibilidade é muito maior. E é por isso que tem mais emprego. Aqui, os custos trabalhistas são muito mais altos, então é um convite a não contratar. É um convite a um desemprego mais alto. E você tem um benefício muito grande para tirar dinheiro da empresa. Você entende? Aí você passa a entender um pouco, poxa, por que a gente está tão na lama e tão atrasado? Por que o Brasil é o país do futuro desde 1500? Até hoje. Passam séculos e o Brasil continua sendo o país do futuro. Né? Então eu não busco vacas leiteiras nas ações americanas. O foco em dividendos vai estar justamente nos REITs. O que são os REITs? São a inspiração para os fundos imobiliários no Brasil. São empresas, tá? REITs são ações. São empresas que tem a sua atuação no mercado imobiliário. Pelo menos 75% dos seus ativos tem que ter exposição ao mercado imobiliário. E a gente tem, por exemplo, um REIT é maior do que algumas vezes o mercado inteiro de fundos imobiliários no Brasil. É um mercado muito mais desenvolvido, cresceu na década de 60. Então você acaba que não faz muito sentido focar, e os dividendos não são tão altos assim por conta da tributação também e por conta da própria inflação americana, mas eu não fico buscando vacas leiteiras nas ações, esse é mais o foco nos REITs, tá bom? Próxima pergunta aqui da Ana Paula, também sobre investimentos no exterior. Em que devo investir nos Estados Unidos? E eu te digo, não sei, Ana Paula. Como assim não sei? Você tem várias possibilidades, você tem ações, tá? Você tem REITs, ações, você vai focar mais uma multiplicação de patrimônio, crescimento das empresas. Você tem os REITs, que o foco maior vai ser uma perenidade, pagamento de dividendos, pagamento de renda passiva. E você tem também a possibilidade hoje de investimento em renda fixa, porque a rentabilidade da renda fixa americana hoje está no maior patamar das últimas décadas. E você pode investir, pode diversificar um pouco aí. E claro, se você investir em ações, investir em REITs, você precisa de anti-ações no exterior também. Esses mecanismos de hedge. A gente tem histórico da Magari Internacional, que é a carteira de investimentos que faz com que a gente lucre nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Da Magari Internacional rendendo o dobro das ações americanas no longo prazo. O dobro das ações americanas no longo prazo. Por a gente ter ações e anti-ações no exterior. E aí você pode acrescentar renda fixa, mas vai depender muito dos seus objetivos, dos seus prazos. Depende de N fatores. Eu não tenho como, assim, numa pergunta dizer, poxa, investe nisso, 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 naquilo. Seria uma aberração. Eu jamais faria isso com ninguém, porque eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. Tá bom? Essas foram as dúvidas, perguntas respondidas na nossa consultoria gratuita de hoje. Quero deixar um convite especial para você que ficou até agora. Um convite para você participar de um evento online gratuito sem enrolação que vai acontecer agora, já nos próximos dias, onde eu vou mostrar o passo a passo que hoje faz milhares de investidores e investidoras sempre em alta conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Estou até fazendo uma série de lives com alguns dos meus alunos, onde eles estão contando as trajetórias, como que eles estão tendo resultado, muito acima da bolsa, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. E nesse evento realmente não é um evento online gratuito, sem enrolação e diferente de todos que você já viu por aí. Não é uma enrolação ali para você ficar instigando vontade, você não te ensina nada. Não, você vai ser desse evento já com a estrutura inicial pronta para começar a ter os seus primeiros resultados. Tá bom? Quero realmente te ajudar. Se você quer ser ajudado, quer ser ajudada, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você tocar nesse link, insere seu e-mail, entra no grupo no WhatsApp, fica no grupo, porque todos os links vão pelo grupo. Não saia do grupo, fique lá, senão você vai perder muita coisa que a gente está preparando, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com 5 amigos, te inscreve no canal para você receber as notificações de todos os próximos vídeos que a gente vai divulgar e a gente divulga diariamente, tá bom? Faça todo esse processo, te vejo no evento, quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, como a nossa família de investidores sempre em alta. Até mais, Deus te abençoe, você e sua família, e vamos para cima que é só o começo.